Boa tarde, oitavo ano. Nós vamos hoje, só temos uma aula. Primeiro eu quero perguntar se vocês já estão fazendo trabalho, tá? Eu só receberei até segunda-feira. Agora eu terminei de falar com a Luísa, né? Eu acho que ela já está providenciando o trabalho dela, está enviando as atividades. E eu só receberei até segunda, porque eu tenho que enviar as notas para a Daniela na secretaria, tá? Então, não sei o que aconteceu, não. Isso é até segunda o trabalho. Trabalho que vale 5 pontos, tá? Então, hoje nós vamos para a página 104, que é redação, artigo de opinião. Então, nós vamos estudar o gênero artigo de opinião. Então, neste capítulo, você leu o conto de humor Plebiscito, de Arthur de Azevedo, e conheceu algumas formas de participação popular na política, na seção Ampliando Fronteiras. Que tal aprender um pouco mais sobre política e como funciona o voto em nosso país? Para isso, você vai escrever um artigo de opinião, a fim de expressar suas ideias a partir de um dos temas abaixo. Você poderá encaminhá-lo ao jornal, isso aí ninguém vai fazer, né? O Revista de sua cidade, e também disponibilizá-lo no blog da turma para que outras pessoas possam conhecer sua opinião. Então, o artigo de opinião, ele já diz, é um texto que você vai produzir dando a sua opinião sobre algum tema, tá? Você pode fazer a sua crítica sobre aquele tema que você vai relatar, mas como ponto positivo desse gênero é a sua opinião. O nome já diz, artigo de opinião. Aqui diz, para começar, para iniciar a produção do seu artigo de opinião, escolha um dos temas abaixo. Votar ou não em branco. Você viu que o plebiscito tem a ver com a participação ativa do povo na política. Apesar de as eleições serem uma conquista do povo, algumas pessoas preferem votar em branco, abrindo mão de escolher seus candidatos. Escreva um artigo de opinião sobre o que você pensa a respeito desse assunto, defendendo ou criticando o voto em branco. Aí é um tema. Agora, branco. Por que o voto é obrigatório no Brasil? Isso aqui faz de conta que é o voto em branco, né? A urna. O botãozinho que tem lá escrito branco. Apesar de no Brasil haver liberdade para a escolha de um candidato para qualquer cargo público, todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos são obrigados a votar. Em alguns países, o voto não é obrigatório, e sim facultativo. Pesquise esse assunto, defina o que você pensa a respeito e argumente defendendo ou não o voto obrigatório. Aqui é outro tema. Outro tema, urna eletrônica, verdade e mitos. Além do Brasil, mais de 30 países usam urna eletrônica em suas eleições. Apesar de utilizarmos esse método em nosso país, há mais de 20 anos, algumas pessoas defendem que esse sistema é manipulável, proporcionando oportunidade para ações fraudulentas. Pesquise as verdades e os mitos que envolvem a urna eletrônica
e escreva um artigo de opinião defendendo a manutenção desse instrumento ou propondo uma mudança na maneira de votarmos. Estruture seu texto. Após escolher o tema sobre o qual você vai argumentar, é hora de preparar e estruturar o seu texto. Para isso, veja as orientações a seguir. Pesquise em fontes confiáveis o tema escolhido. Faça uma busca histórica, encontre dados estatísticos, falas de especialistas e outros argumentos que possam sustentar a sua opinião. 2. Como o seu artigo de opinião será encaminhado a um jornal ou revista de sua cidade e publicado no blog da turma, pense na melhor estratégia para atingir seu público-alvo. Para a versão digital, você só pode incluir hiperlinks para ampliar o assunto de seu artigo. No caso de vocês vão enviar apenas para mim, né? Respeite a estrutura do artigo de opinião na introdução. Apresente o assunto que será abordado no artigo e o seu ponto de vista. O seu ponto de vista, ele é o mais necessário no artigo de opinião, viu? Ele é imperdível. Nos parágrafos destinados ao desenvolvimento, apresente argumento que sustente o seu parecer em relação ao assunto. Finalize o texto com a conclusão, retomando a ideia apresentada no início do texto, com propostas que ofereçam caminhos ou soluções para que foi problemizado o artigo. Em primeiro lugar, você faz a sua introdução, que você fala um pouquinho sobre o tema que você vai falar, tá? Umas 3 ou 4 linhas no máximo. Depois você vai para o seu desenvolvimento, é onde você vai abordar tudo aquilo sobre os seus argumentos, tá? Que você vai abordar sobre o tema que você escolheu. No desenvolvimento, tá? Aí depende de você para ver quantas linhas você vai escrever, vai falar sobre aquele tema, tá? Cuidado para não escrever muito e se perder. Não pode fugir do tema. O que é mais principal em uma redação é você não ser incoerente, né? Não fugir do tema. Cuidado também com a coerência, tá? Que você não pode fugir do tema, ser coerente do começo ao fim. Tanto no que vem na introdução vai para o desenvolvimento, do desenvolvimento vai para a conclusão, tá? Utilize os argumentos pesquisados, mas lembre-se de que eles devem estar embasados com exemplos de ser fontes confiáveis ou de autores reconhecidos. Nesse caso, precisam ser referenciados que falem sobre o que você vai escrever. Fique atento ao uso adequado dos sinais de pontuação, tá? Confira se há concordância entre as palavras, se todas foram grafadas corretamente e se é possível inserir pronomes a fim de evitar repetições desnecessárias e dar mais coesão ao texto. Tá? Então, o que é principal, o que é importantíssimo em uma redação? A coerência e a coesão. Né? A coerência é você não fugir do tema em nenhum dos momentos, tá? Você não pode fazer a sua introdução falando de um tema, o desenvolvimento você já foge e a conclusão já foge novamente, tá?
Então, lá no desenvolvimento, você já começou a errar a sua redação, não tem mais o que falar mais, tá? Tá anulada a sua redação. Então, preste atenção. Não fujam do tema, inicie a introdução com o tema, daí vem o desenvolvimento, que são os seus argumentos, e a conclusão é que você vai mostrar propostas, caminhos para que o problema que você está mencionando seja solucionado, tá? E cuidado com a coesão. A coesão são os elementos coesivos. Como aqui diz, olha, confira se há concordância entre as palavras, se todas foram grafadas corretamente, isto é, escritas, e se é possível inserir pronomes a fim de evitar repetições desnecessárias, né? Então, palavras muito repetidas, tem palavras que você repete e embeleza a redação, mas tem palavras que você repete e tira a beleza da redação. Então, muito cuidado com a repetição de palavras. Usem as conjunções, portanto, por isso, mas, não é? As conjunções, elas são bem-vindas em uma redação. Todavia, e outras que você pode usar. Lembre-se de utilizar conectivos, são isso, é o que eu terminei de falar, os conectivos são as preposições, as conjunções. Por isso, mais além, olha as conjunções. Por isso, mas, além disso, para criar relações entre as ideias do texto, permitindo ao leitor compreender claramente a sua opinião. Pense em um título instigante que atrai o leitor. Um título, né, que o leitor, só em ler o título, ele já sente vontade de ler o restante da redação. Avalie e reescreva seu texto. Com o texto bem estruturado e finalizado, a primeira versão... Não, isso aqui ninguém vai fazer, só se fosse em aula presencial. Revise seu texto, considerando os apontamentos... Não, isso aí também não. Então, gente, só é isso, porque essa parte aqui era se fosse em aula presencial, né? Para trocar com colegas, redações e tal. Então, aqui essa parte aqui da página 105, estruture seu texto, leia com bem cuidado, tá? Para você produzir a sua redação. Você vai escolher votar ou não em branco, porque o voto é obrigatório no Brasil, uma eletrônica, verdade e mitos. Então, tem 3 temas aqui que você vai escolher para você trabalhar a sua redação. Veja bem, depois que você escolher o tema, você vai pesquisar sobre esse tema, para não escrever bobagem, tá? Pesquise em fontes confiáveis o tema escolhido. Faça uma busca histórica, encontre dados estatísticos, falas de especialistas e outros argumentos que possam sustentar sua opinião, tá? Porque quando você critica, é porque você tem algo para solucionar aquilo que você critica, tá? Então, é na conclusão que você vai fazer lá argumentou, daí na conclusão, daí você vai mostrar propostas, né? Caminhos para que aquilo que você argumentou seja solucionado, ok? Então, gente, aí está, é a redação que também vai valer ponto para a segunda avaliação.
assim que vocês fizerem, tá? Mas eu quero que não... tá, isso aqui você pode deixar para depois. Eu quero que vocês trabalhem no trabalho que foi passado, que vocês agora se dediquem no trabalho, que vale os 5 pontos. Porque só é até terça-feira que eu posso receber, até segunda, tá? Então, esse aqui você pode deixar para depois você faz, ok? Mas não esqueçam, é um artigo de opinião, escolher um desses temas, tá? Leia bem a estrutura do texto na página 105 e produza a sua redação. Mas não tem tanta pressa o quanto o trabalho que você vai ter que entregar até terça-feira, ok? Então, oitavo ano, uma boa tarde, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Olha o trabalho, olha as avaliações, que quem ainda não enviou, envie o restante das avaliações, tá? Qualquer coisa, você vai lá no meu PV, qualquer dúvida que você tiver para falar comigo, tá bom? Terminou?